Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Observemos as primeiras palavras de Mateus 11, 25, por aquele tempo. Nosso Senhor orava ao Pai, a respeito daquele tipo de circunstância, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. As pessoas naquelas grandes comunidades consideravam-se sábias e instruídas. Portanto, não poderiam aceitar o Senhor Jesus. Embora nosso Senhor quisesse que fossem salvas, ele preferiu obedecer à vontade de Deus. Apesar de ter sido rejeitado por elas, ele conseguiu dizer a Deus: Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Em meio a uma situação mais difícil, que normalmente causaria profundo desespero, ele honrou a vontade divina e considerou a sua grande alegria. Jesus ignorou seus próprios pensamentos ao dizer: Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele não disse não, mas disse sim. Ele poderia dizer sim, Pai, a qualquer momento, pois estava sempre solícito à boa vontade do Pai e sabia muito bem a essência do versículo seguinte: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. As pessoas das grandes cidades podiam não conhecer o Filho e não se arrependerem, mas seu coração estava satisfeito. Eis o segredo da paz interior que tinha Nosso Senhor em qualquer circunstância. Ele poderia descansar em virtude de seu relacionamento com o Pai. Contanto que o Pai soubesse, tudo estava bem com ele. A aprovação e o louvor de seu Pai eram as únicas coisas pelas quais Jesus ansiava. Ele não se importava com a forma como era tratado pelos homens, pois o sorriso e a vontade do Pai lhe bastavam. Ele não atentava para o que era importante para o mundo. Antes de ter orado, Jesus encontrou-se em uma posição difícil, pois havia sofrido profunda incompreensão. Ainda que tenha proferido tudo para as pessoas, não foi bem recebido, e não havia razão para isso. Se você e eu nos encontrássemos em uma situação semelhante, é provável que clamássemos por fogo do céu a fim de consumir aquelas pessoas, assim como João e Tiago haviam pedido certa vez, Lucas 9:54. Também refletiríamos sobre a razão, ou as razões, pela qual tínhamos sido colocados em tal circunstância. Teríamos murmurado e ficaríamos angustiados. Todavia, Nosso Senhor, após ter sofrido todas essas coisas, disse: Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O coração de Jesus não se perturbou. Em Mateus 11:27, Jesus nos conta o segredo de sua paz. Os versículos precedentes nos falam a respeito do acontecimento e da forma como o Senhor conseguiu descansar e permanecer imóvel naquela situação. Contudo, nos versículos 28 e 29, ele nos faz ver que, se formos tratados da mesma forma, também poderemos encontrar descanso e não seremos afetados. Portanto, desejamos, agora, concentrar-nos nesses dois versículos e perceber de que forma eles relatam sobre dois descansos diferentes, sendo um mais profundo do que o outro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Às vezes, penso ser bem razoável um condutor de jinriquixá murmurar, mas será que um milionário murmuraria também? Certa vez, fiquei hospedado na casa de um milionário e ouvi-o lastimar-se em voz baixa. Embora o dinheiro ofereça muitos prazeres no mundo, a vida é cansativa, apesar de tudo. Em outra ocasião, eu conversava com uma mulher analfabeta que se queixava da infelicidade que sentia por não saber ler. Ela afirmou que, se soubesse, acreditaria em Cristo e lera a Bíblia. Penso que, para uma mulher analfabeta, seja natural resmungar, ainda que o mesmo não pareça possível para um professor universitário. Quem sabe pelo que um professor universitário também murmura? Ouvi falar de um professor universitário vindo do exterior que, sendo muito pessimista, sempre resmungava. Em determinado dia, quando o sol brilhava, o céu estava azul celeste, a grama estava muito verde e os pássaros do campus cantavam. Alguns de seus colegas lhe disseram: Senhor, observe que lindo dia.
Certamente, o Senhor não murmurará hoje. Ele olhou para o céu e para as coisas que o cercavam e, de fato, não havia nada pelo qual se lamentar. Porém, o que ele fez, enfim? Disse, ai! Um tempo como esse não vai durar muito. Por toda parte você pode encontrar pessoas que estão muito cansadas e sobrecarregadas. Elas não têm alívio e ficam imaginando quando tudo terminará. No entanto, tenho medo de que você, que lê essas palavras, também esteja trabalhando sem descanso. Quantos de vocês sentem estar carregando um fardo pesado demais e não têm descanso? Uma vez, fui pregar em uma aldeia e, lá, ministrei a respeito de estar sobrecarregado. A aldeia que visitei situava-se do outro lado de uma colina e era inacessível de trem ou navio. Portanto, peguei um navio até determinado ponto e, daí em diante, caminhei até chegar ao povoado. O dia estava quente, e eu carregava muitos livros evangélicos, panfletos, comida e roupas extras. Tive de transportar tudo sozinho já que não conseguia encontrar ninguém que as levasse para mim. Senti-me bem nos primeiros 20 passos, mas depois mal conseguia carregar a bagagem. Pensei que, se conseguisse chegar ao destino com rapidez, poderia descansar. Todavia, não havia nenhuma árvore na colina para que eu pudesse esconder-me do sol escaldante. Naquele momento, comecei a compreender como os pecadores devem ser cansados e sobrecarregados. É possível que alguns de vocês ainda não creiam no Senhor Jesus, e portanto, não têm descanso nem alívio. Então, para onde vocês vão? Ouçam as palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este mundo é, na verdade, um lugar monótono e cansativo. Muitos têm dinheiro, mas confessam sentir-se cansados. Muitos têm emprego, mas também se sentem cansados. Muitos possuem a fama e o afeto que o mundo oferece, mas também se encontram fatigados. Se eles não conseguem obter o que procuram, não conseguem descansar. Eles sabem que o descanso é algo bom, mas o fardo que carregam é pesado demais. Não ousam pedir descanso, mas simplesmente esperam que o fardo se torne mais leve. Assim agiam os israelitas dos tempos antigos, que esperavam que Faraó tornasse o fardo mais leve em vez de ansiar por total alívio do peso. A condição dos israelitas pode representar a condição das pessoas de hoje. Assim como eles haviam simplesmente esperado que o fardo fosse diminuído, mas não interrompido, da mesma forma os homens de hoje pedem apenas um fardo mais leve e menos preocupante. Permita-me declarar que o que o Senhor Jesus Cristo oferece não é menos cansaço, mas total descanso. Você sabe o que significa descanso? Significa parar de trabalhar. Você que está preso ao pecado e pressionado por muitos fardos não tem descanso. Por isso, saiba que o Senhor Jesus veio para lhe dar alívio e descanso. Você não precisa fazer nada, pois Ele simplesmente lhe dará descanso. Quando eu era jovem, meus pais me diziam, com frequência, como o Senhor Jesus havia se tornado nosso Salvador, aplacando a ira de Deus. Eu imaginava quantas obras boas eu deveria realizar a fim de que Deus parasse de odiar-me e desejava conceder-me a salvação. Muitas pessoas pensam do mesmo modo. Entretanto, observe, por favor, o que o Senhor Jesus diz aqui: você não precisa fazer nada, mas simplesmente pode ir até Ele e conseguir alívio e descanso. Jesus não ordena que você se esforce para fazer o bem, mas apenas lhe concederá descanso. Descanso é algo que os homens desejam e, mesmo assim, sempre presumem que devem fazer o bem antes de serem aceitos por Deus. Contudo, o Senhor Jesus convida os homens a irem até Ele e receber alívio em vez de trabalhar. Conforme as Escrituras esclarecem, Ele realizou todas as obras, sejam elas na área da vida eterna, redenção, juízo, justificação ou o que for, o Senhor Jesus já fez todas as coisas. Portanto, agora, Ele o convida para ir até Ele e obter descanso. Deixe-me contar outra história. Em certa aldeia, um cristão era vizinho de um carpinteiro incrédulo. O cristão conhecia a verdade, por isso, tentava, com frequência, convencer seu vizinho a crer em Jesus. O carpinteiro, porém, estava obsessivo com a ideia de que, apesar de Jesus ter consumado a obra de redenção, ele deveria praticar o bem e consertar-se antes de poder acreditar.
Sem dúvida, Jesus havia expiado seus pecados, mas o homem pensava que ainda tinha de fazer algo. Por esse motivo, o carpinteiro não cria. Certa noite, um ladrão foi até a casa do cristão e tentou entrar pela porta da frente. O ladrão ouviu barulho na casa, por isso não ousou entrar, mas, em vez disso, roubou a porta. Na manhã seguinte, o cristão descobriu que a porta da frente de sua casa havia sido roubada. Então, ele pediu ao carpinteiro que lhe fizesse outra porta. Sendo vizinho e amigo, o carpinteiro escolheu o melhor material e apressou-se para terminar o trabalho no mesmo dia. Contudo, quando ele estava preparado para instalar a porta, o cristão, com um rosto sério, disse-lhe: "A porta que você fez ainda não está pronta. Não é boa o bastante." Essas palavras confundiram o carpinteiro e deixaram-no muito aborrecido. Ele disse ao cristão: "Eu escolhi o melhor material e me apressei a terminar o trabalho. Diga por que não está bem feito. Diga por que eu deveria melhorá-lo. Vá para casa e traga alguns pedaços de madeira, pregos e um martelo. Vou lhe mostrar o que deve fazer", respondeu o cristão. O carpinteiro foi para casa e levou o material solicitado. Com o martelo, o cristão pregou, de forma aleatória, os diversos pedaços de madeira na porta, o que fez o carpinteiro aborrecer-se ainda mais. Ele pensou que seu vizinho cristão tivesse enlouquecido. Depois, o cristão começou a explicar o que havia feito, dizendo: "Amigo, não se aborreça comigo. Vamos conversar. Você realmente terminou a porta?" "Claro que sim", respondeu o carpinteiro. "Mas ela não ficou melhor depois que eu coloquei esses pedaços de madeira?" perguntou o cristão. "A porta já estava terminada", respondeu o carpinteiro, "e você simplesmente estragou o trabalho ao pregar esses pedaços adicionais." Então, o cristão replicou: "A obra redentora de Cristo já foi concluída." Em João 19:30, Jesus clamou da cruz: "Está consumado." Mas você insiste em dizer que, embora o Senhor Jesus já tenha realizado o trabalho, você ainda deseja acrescentar outras coisas a fim de melhorá-lo e consertá-lo. Foi por causa desse raciocínio que eu decidi pregar esses pedaços de madeira na porta que você já tinha terminado. Com a explicação dada pelo vizinho cristão, o carpinteiro compreendeu e, de imediato, creu na obra consumada do Senhor. Ontem, o cristão perdeu uma porta, mas hoje Deus ganhou um pecador. "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma." O descanso aludido no versículo 29 é um tipo especial de alívio. Trata-se de um alívio na alma, um descanso no ser interior. Salmos 42.5 questiona: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" A alma pode fazer com que fiquemos abatidos e perturbados. Porém, o descanso que o Senhor nos concede é o alívio da alma, o que permite que vivamos neste mundo sem preocupação e inquietação. O Senhor continuou, dizendo-nos os motivos de seu descanso para a alma: "Porque sou manso e humilde de coração." O primeiro motivo deve ser encontrado na palavra manso, o segundo, na palavra humilde. O que é mansidão? É uma ternura sem qualquer matiz de dureza. O Senhor nada tem em si que irrite ninguém. Ele é tão terno e delicado que não rejeita ninguém nem pensa em si mesmo. Ele é tão suave como o toque da água. Tal é o tipo de vida que nosso Senhor manifestou no mundo. Contudo, embora muitas pessoas possam manifestar mansidão para com os outros, elas não são humildes. Exteriormente, são serenas, mas, no coração, sentem orgulho. Ser humilde de coração significa assumir uma posição de humildade. O Senhor é humilde de coração, ou seja, ele se considera merecedor de tratamento humilde, pois não espera nada melhor. Quando, um dia, ele pregava na cidade onde havia sido criado, Nazaré, e foi expulso e perseguido pelos habitantes, a Bíblia diz que Jesus passava por entre eles, Lucas 4:30. Na terra, Jesus não foi apenas manso, mas também humilde. Ele sabia qual era sua porção na terra e não esperava nenhum tratamento melhor. O orgulho está no coração e na aparência. Se eu me considero melhor do que as outras pessoas, se cobiço o que Deus não me deu, se procuro algo para mim mesmo, sou orgulhoso.
A atitude que o Senhor mantinha continuamente, enquanto estava na terra, era de mansidão e humildade. A fim de que nós, cristãos, encontremos o descanso sobre o qual ele falou, precisamos fazer duas coisas. Primeiro, tomar sobre nós o seu jugo. Segundo, aprender dele. Um jugo é uma peça de madeira que prende os bois pelo pescoço para fazer com que trabalhem com diligência. Na terra de Judá, o jugo era sempre compartilhado por 2 bois em vez de ser colocado em apenas um. O jugo era colocado sobre o boi pelo seu senhor, por isso o Senhor, nosso Mestre, diz para tomarmos sobre nós o seu jugo. Esse jugo nos é dado por Deus e não pelo homem ou pelo diabo. Ele é concedido por Deus e escolhido por nós. Qualquer coisa designada por Deus nos dará alegria se nos apoderarmos dela. Se eu estiver contente, terei paz. Não tenho motivos para ser infeliz, pois não fugi do jugo que Deus designou para mim. Tenho um colega de escola que foi criado em um orfanato. Ele era brilhante e estudava muito. Era membro de uma igreja, mas não havia nascido de novo. Sua ambição era atingir um nível educacional mais elevado, alcançar grande fama e ganhar muito dinheiro. No ano em que se graduou no Trinity College, em Fuoshov, um missionário quis enviá-lo aos Estados Unidos para estudar. Porém, a fim de preparar-se, pediram-lhe que fosse, primeiro, para a Universidade St. John e concluísse o curso de 2 anos que faltava. A escola lhe daria uma bolsa de estudos. Todavia, alguns meses antes, ele aceitou a Cristo e foi chamado para pregar o Evangelho. O jugo do Senhor estava sobre ele naquele momento. Entretanto, interiormente, ele pensou em quão infeliz seria a vida se viesse a tornar-se pregador, sobretudo pregador rural. Ele teria um salário pequeno, e sua vida seria bastante pobre. Todos os planos e todas as ambições se esvaneceriam. A expectativa de sua mãe e de seu tio concernente a ele seria destruída. Ele não quis carregar o jugo que Deus lhe tinha concedido e pensou em fugir. Então, prometeu ao reitor que iria à Universidade St. John. Um dia, encontrei-o e perguntei-lhe o que havia decidido para o futuro. Ele me contou que tinha resolvido ir para a universidade estudar. Eu sabia, é claro, que Deus o tinha chamado. Portanto, disse-lhe, com bastante franqueza, que ele havia escolhido o caminho errado. Sendo assim, como poderia pensar em encontrar descanso? A esperança da minha idosa mãe e do meu tio está voltada para mim, respondeu ele. Vou estudar literatura e fazer pesquisas em teologia. Também trabalharei para o Senhor na escola. Assim, não estarei realizando um duplo propósito. Obedecer é melhor do que sacrificar, respondi. O Senhor não tem tanto prazer na gordura de carneiros em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra. 1 Samuel 15:22. Mas eu já decidi, replicou meu amigo. Porém, você optou pelo caminho errado, respondi. Se você for para aquela universidade e se contaminar com o veneno da nova teologia, receio que sua fé seja transformada e que não mais possamos andar juntos no caminho. Então, despedi-me dele. Depois que o deixei, meu colega caminhou em uma pista de atletismo com o coração sobrecarregado. Ele não tinha paz. Posteriormente, foi para a capela da escola, ajoelhou-se e orou. À medida que pensava no pai morto, na mãe viúva e no próprio futuro, ele chorava com amargura. Pensava em abandonar o jugo de Deus, mas não tinha paz no coração. Todavia, como lhe foi difícil obedecer. Enfim, percebeu que deveria submeter-se à vontade de Deus e prometeu ao Senhor que abriria mão da oportunidade de estudar mais, e em vez de ir à universidade, pregaria o Evangelho. Após ter orado e obedecido, ele se levantou e encontrou paz e alegria no coração. Imediatamente, procurou o reitor e contou-lhe o motivo pelo qual havia mudado de ideia. Rejeitou a bolsa de estudos e a ajuda para estudar no exterior prometida pelo missionário. Saiu da escola. Mais tarde, testificou que aquela noite foi a mais feliz de sua vida. Repare, por favor, que eu não tenho a intenção de pedir que ninguém abandone os estudos, mas, se Deus chamá-lo para pregar, você deverá obedecer. Se você não for chamado para pregar, poderá estudar, se quiser. Conheço muitos cristãos que passaram pelo mesmo tipo de experiência descrita. Você não tem descanso enquanto contende com Deus, pedindo que Ele aceite
Sua consciência lhe diz que está errado, e você é muito infeliz. Porém, você encontra alívio quando fala para Deus: tomarei o teu jugo. Hoje, Deus pretende que estejamos dispostos a tomar sobre nós seu jugo, tanto nas pequenas coisas do dia a dia quanto nas grandes coisas da vida. Alguns pregadores acham difícil trabalhar com outros colegas de ministério. Algumas irmãs acham árduo viver com a família do marido. Alguns empregados acham difícil trabalhar com os colegas, e alguns alunos se cansam do relacionamento que têm com os professores e com os outros estudantes. Trata-se de jugos a serem carregados. É claro que você está cansado desses fardos e deseja abandoná-los ou que eles o abandonem. Você se sente oprimido e não tem paz. Entenda, por favor, que esses são os fardos que Deus lhe deu e quer que você carregue, é a porção que Deus designou para você. Ele deseja que você se submeta a tal circunstância, pois é o melhor para você. O que significa tomar a cruz? Não significa gastar milhares de dólares para comprar, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, uma cruz para ser carregada, mas se trata de tomar o jugo em cada situação particular, que é a porção que Deus lhe deu. Você considera o meio em que vive muito ruim e gostaria de mudar de lugar com outras pessoas? Porém, tal atitude não seria tomar o jugo. Às vezes, Deus une uma pessoa cuidadosa com outra descuidada, ou uma fraca com outra forte, ou uma saudável com outra enferma, ou uma pessoa esperta com uma ignorante, ou uma calma com outra agitada, ou uma arrumada com outra desleixada. Deus age assim com o intuito de dar a ambas a oportunidade de aprender a natureza de Cristo. Se você lutar contra isso, não terá descanso. No entanto, se disser a Deus: tomarei o jugo que tu me deste e estou disposto a assumir minha posição e a obedecer, você encontrará alívio e alegria. A razão pela qual os cristãos modernos têm dificuldades em dar um bom testemunho é a resistência em tomar o jugo de Deus. Eles desejam uma mudança no meio em que vivem, mas não percebem que o caráter cristão deve ser manifesto em tal ambiente. A vida mais elevada que podemos ter é receber, com prazer, tudo aquilo de que não gostamos por natureza. Deixe-me dizer que você terá pleno descanso se aceitar, com alegria, o jugo que Deus lhe der. Não me refiro ao alívio da salvação, que lhe é dado pela redenção consumada de Cristo na cruz do Calvário, mas de um descanso que depende da sua obediência, sua atitude de negar a si próprio e seu tomar a cruz para si. Espero que todos nós encontremos esse novo descanso, o qual, diferentemente da neve, que pode ser sacudida com rapidez do casaco em um dia de inverno, não tentemos evitar. Você e eu não temos necessidade de lutar contra o ambiente que nos foi designado, pois podemos dizer ao Senhor: graças te dou, pois este é o jugo que tu me deste, da mesma forma que Jesus disse sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Logo, teremos alegria. Embora o que aconteceu com o Senhor Jesus tenha sido muito difícil, ele não murmurou, não se preocupou e não conspirou, mas simplesmente obedeceu e, então, pôde ter alegria. Devemos obedecer a Deus em prol da alegria, pois, ao obedecer-lhe, encontramos alegria realmente. Sei que todos nós temos, ao nosso redor, muitas pessoas que não conseguimos amar e com quem não conseguimos trabalhar, mas espero, daqui em diante, que todos aceitemos tudo que vier das mãos de Deus e tomemos o jugo suave e leve. Não devemos apenas tomar o jugo, mas também aprender do Senhor. A atitude de Jesus é registrada em Filipenses 2:6-8, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 2 pontos precisam ser enfatizados. Em primeiro lugar, o Senhor nunca defende seus próprios direitos ou fala sobre si mesmo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou. Nosso Senhor é igual a Deus, compartilhando do mesmo poder e da mesma glória. O Senhor Jesus é um com Deus. Porém, apesar de ter o direito de agir assim, Jesus não se exaltou, mas, ao contrário, esvaziou-se e assumiu a forma de servo em vez de permanecer em igualdade com Deus, o que seria seu direito. Como o diabo é completamente diferente. Tendo sido criado como arcanjo, desejou ser igual a Deus.
Jesus foi o oposto do diabo. Em vez de permanecer igual a Deus, esvaziou-se. Lembre-se, por favor, que nenhum de nós deve falar em favor de seus próprios direitos, mas cada um deve estar disposto a abdicar de seus direitos legítimos. Certa vez, uma irmã rege a sua casa como se fosse uma rainha e, quando conseguiu a salvação, passou a agir quase como uma empregada. Quando ela pedia algum dinheiro para os pais e não recebia com tanta rapidez como costumava receber, dispunha-se a abrir mão da posição e do privilégio que tinha por ser filha. O cristão não pode esperar que seus pais o tratem necessariamente melhor do que o irmão, ou que os amigos o tratem necessariamente com a mesma bondade de antes. Se eles se recusam a conceder-lhe seus direitos, você deve colocar-se na mão de Deus e aprender do Senhor, aquele que, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou. Ele nunca falou de si mesmo, por isso não deveríamos falar de nós mesmos. O descanso do cristão não está apenas em não dever nada a ninguém, mas também em aguentar tudo o que for preciso. Muitos jovens cristãos eram desonestos antes de serem salvos. Porém, depois de adquirir a salvação, tentam ser justos com as pessoas. Quando os cristãos sofrem, hoje, qualquer injustiça, sentem-se nervosos e desconhecem o fato de que os crentes não devem ser apenas justos com os outros, mas também suportar as injustiças que sofrem dos outros. O que o Senhor recebeu dos outros certamente não foi justo. Com toda a verdade e justiça, ele não tinha de vir a este mundo para tornar-se um homem a fim de salvar-nos. No entanto, por amor a nós, Jesus se dispôs a suportar todo o tratamento injusto. Em segundo lugar, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso significa que Jesus aceitou a limitação. No céu, nosso Senhor tem a liberdade de ir para onde quer e até poderia aparecer para os homens como o anjo de Deus, conforme relatado no Antigo Testamento. Contudo, depois de ter encarnado e assumido a semelhança humana, ele cresceu da primeira infância até a maturidade. Jesus crescia segundo a idade dos homens, e como homem, precisava comer e beber, dormir e descansar. Isso era uma tremenda restrição à sua deidade. De fato, ele se tornou ainda mais limitado ao assumir a forma de servo. Como homem, é possível que ele não tivesse a liberdade de Deus, mas, mesmo assim, tinha a liberdade dos homens a fim de experimentar o divertimento dos homens. Porém, ao assumir a forma de servo, ele sacrificou até a liberdade dos homens comuns, sendo restrito e preso em todos os seus caminhos. Ele conhecia apenas a vontade do Pai. Que restrição ele deve ter recebido em sua humanidade! Apesar de ser o Deus infinito, o Senhor Jesus aceitou a limitação finita, e, embora tivesse assumido a semelhança humana, reconheceu igualmente as restrições. O que dizer sobre nós? Como o nosso coração se rebela contra qualquer limitação. Como ansiamos quebrar todo o laço e toda restrição a fim de conseguirmos ter liberdade. Como esperamos que o mundo inteiro, quer sejam pessoas, quer sejam coisas ou acontecimentos, submeta-se à nossa vontade. Como somos diferentes de Cristo. Não obstante ele ser Deus, aceitou as limitações. Algumas mães não sonham em ser mães, mas em pregar o Evangelho. Uma vez, uma irmã me disse que, se seu marido permitisse, ela deixaria os 3 filhos e iria pregar o Evangelho no Tibete. Ela desejava ter todos os laços cortados para que pudesse viajar. Isso, no entanto, não é a atitude do Senhor. Ele é Deus, todavia foi obediente aos seus pais terrenos e importou-se com seus irmãos e irmãs na carne. Devemos aprender a ser obedientes e a não darmos brecha a qualquer ambição egoísta. Devemos submeter-nos com alegria se Deus usar a família ou os filhos a fim de nos limitar-nos. É errado que os comerciantes pensem em não fazer negócios, que os estudantes pensem em não estudar e os professores esperem não ensinar, e assim por diante. Encontraremos descanso se, da mesma forma que Jesus, estivermos dispostos a aceitar todos os tipos de limitações sem rebeldia. Resumindo, o incrédulo pode receber alívio e ser reconciliado com Deus, e o cristão encontrará descanso na alma se estiver disposto a tomar o jugo suave e leve e aprender as limitações do Senhor ao não defender seus próprios direitos. Dia a dia, o cristão aceita o jugo que Deus lhe designou e opta por viver uma vida restrita para o Senhor. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, diz Jesus.
Todos os que tiveram experiências em Cristo dirão amém. Como é irregular o caminho que escolhemos para andar! Como são problemáticas as coisas que fazemos segundo o nosso próprio pensamento! Quão dolorosas são as consequências! Como nos é difícil seguir em frente! Porém, se estivermos dispostos a tomar o jugo do Senhor e aprender dele, veremos realmente quão suaves e leves são as coisas que Deus nos concede. Os pedidos de Deus e o meio que designou para nós são leves e suaves. Ele não permitirá que passemos por coisas que não somos capazes de suportar. Ele sabe qual a medida de seu fardo para nós e conhece nossos esforços. Descansemos em Ele. Ele não pedirá algo que não podemos fazer. O que Ele designa para cada um de nós é o que cada um pode suportar. Assim como ninguém colocaria um jugo de ferro pesado sobre um bezerro de 3 meses, o Senhor não permitirá que quaisquer circunstâncias insuportáveis recaiam sobre quem não as pode suportar. Portanto, tudo o que nos acontece foi designado por Deus como algo que Ele sabe que temos força para suportar. Deus não comete erros. Por isso, não murmuremos. Ainda que não gostemos dos muitos jugos e fardos que Ele nos concede, aceitemo-los com tranquilidade, humildade, suavidade e alegria como realmente vindos de sua mão. Extraído do livro Vida Cristã Equilibrada, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.